Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO, o podcast da Exame que traz grandes líderes empresariais para falar sobre carreira, liderança e futuro do negócio. Eu sou Laiane Serrano, repórter de carreira e negócios da revista Exame, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o CEO do Grupo Boticário, Fernando Modé. Modé, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, é um prazer estar com você aqui, Laiane. O prazer é nosso, Modé, seja muito bem-vindo. O Modé, pessoal, ele começou a carreira como advogado e passou por diferentes áreas até chegar ao cargo de CEO. Só no Grupo Boticário ele tem mais de 20 anos de experiência e desde 2021 é CEO da companhia, que hoje tem mais de 20 mil funcionários e está presente em mais de 40 países. E para falar sobre carreira, liderança e futuro do negócio, eu fico agora de frente com ele, Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário. Modé, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua origem? Você é um conterrâneo meu, né? Nascido em Guarulhos. Seu pai tinha uma farmácia, então você teve contato muito cedo com o varejo. Conta um pouquinho sobre a sua origem e de que forma ela te influenciou a escolher a carreira que você tem hoje. Então, vou fazer uma historiazinha, porque ela teve alguns caminhos que não são os mais óbvios, né? Então, hoje eu sou CEO lá do Grupo Boticário, uma presença muito forte do Grupo Boticário no varejo nacional e alguns países que a gente tem, são 40 hoje que a gente tem, mas fortemente aqui no Brasil, associado ao consumo de cosméticos, perfumaria, né? Hoje a gente é muito referência nisso com diversas marcas. Mas lá no início, né, sou de Guarulhos, como você falou, né? Eu nasci em São Paulo, mas logo morei sempre em Guarulhos. E é interessante assim que minha trajetória de vida começou na Rua Feliz, no Jardim Tranquilidade de Guarulhos. Conheço. Né? Meu pai era um pequeno comerciante, um pequeno farmacêutico da região. Naquela época, a farmácia era quase que era uma base do sistema de saúde, né? Porque não tinha um sistema de saúde tão forte quanto a gente tem no Brasil hoje. E aí o farmacêutico do bairro era uma referência ali que as pessoas acudiam para uma série de coisas. Então, eu vivi bastante nesse meio, né? Eu aprendi aqui, eu brincava muito, adorava as caixas que tinha lá de produtos, se enfiar dentro das caixas logo cedo, depois passar um pouquinho atender no balcão, entender um pouquinho o laboratório, porque era farmácia e drogaria, então tinha produção também de alguns fármacos ali dentro, era uma maravilha. Eu lembro de cortar manteiga de cacau, quando era no batonzinho, era um tablete parecido de chocolate, você tinha que, né, cortar para poder vender aos pedaços e tal. Tem muita coisa legal que eu aprendi nesse momento. Mas eu decidi, em algum momento, ser advogado na minha vida, né? Depois de ter entrado na faculdade de engenharia, descoberto que a engenharia não era meu lugar, eu simplesmente larguei a faculdade de engenharia. Depois de quanto tempo, Modé? 2 anos fazendo engenharia. Só, teve uma transição logo no início. Teve uma transição, porque no final das contas, a escola que eu tive a chance de fazer o antigo colegial, ela meio que dividia as pessoas em você vai ser médico ou vai ser engenheiro. Né? A parte de humanas era praticamente inexistente, não se incentivava isso, né? Não sei exatamente porquê, mas era mais ou menos assim. Eu sempre gostei muito de história, geografia, tinha notas boas, inclusive, mas aí, entre ser médico e engenheiro, eu segui a turma da engenharia. E fiz 2 anos de engenharia de produção, uma produção de materiais que a gente tinha na época, que me encantava muito, trabalhar com polímeros, que era uma coisa muito nova na época, estou falando coisa de 1986, né? E que me encantava muito, e fui lá, mas tive uma decepção na faculdade, por N razões. Era uma faculdade dentro da Universidade Federal, aqui em São Paulo, e ficou um período longo em greve, talvez isso tenha dificultado um pouco, né, entender o valor da faculdade, uma série de coisas nesse sentido, mas larguei a faculdade, fui fazer direito, mudei radicalmente para fazer direito. Aí fiz vestibular de novo na Universidade de São Paulo, ingressei na Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco, para me formar em direito. Eu sempre tive na cabeça de me formar em direito para trabalhar vinculado à atividade empresarial. Carreira de direito dá várias possibilidades, setor público, judiciário, uma série de lugares dá para você, na carreira, dá para você encaminhar. E eu queria sempre encaminhar através do contato empresarial, e de preferência dentro da empresa.
Boa. Você começou então no contencioso e Isso. depois, em 99, você entrou na Boticário, né? Como É, aconteceu esse convite? Você que é, foi atrás dessa oportunidade, ela é. chegou até você? Foi uma mistura de algumas coisas, né? Eu acho que estava num ciclo, numa companhia que eu acho que já tinha me esgotado, já tinha um ciclo de aprendizado, tinha passado 4 anos na IOSP Maxion. Foi uma companhia que eu aprendi muito lá. Eu entrei como advogado júnior, imagine, em 2 anos eu era o número 1 do jurídico. Muita coisa aconteceu, a companhia com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo também permitiu que eu tivesse uma carreira tão rápida assim. Eu entrei basicamente com essa visão que eu tinha de contencioso e fui me formando uma pessoa muito mais completa. Então, saindo do contencioso, entendendo marcas e patentes naquela época, que para mim era uma novidade, entendendo fortemente a coisa de contratos nacionais e internacionais, uma sofisticação de M&A, tive chance de participar de alguns M&As na época, foi o maior M&A que teve no Brasil, feito lá pela IOSP, na época, em 96, salvo engano. E eu fui somando outras capacidades, habilidades, como advogado mesmo, mas assim, meio que o generalista, né? Uhum. E por um determinado período na minha vida, eu entendia que ser um generalista era uma coisa ruim. Porque, de fato, você conhecia várias coisas, mas você não era profundo Você não em era nada. especialista, né? Especialista, não, com nível de profundidade em nada. E eu fui vendo, ao longo da minha trajetória, que tinha um valor importante em eu ser generalista. Principalmente nas situações de M&A, que eu tive que enfrentar várias, e a vantagem que eu tive, a questão de M&A, eu tive, na minha trajetória como profissional, eu tive desde advogado júnior catando papel, juntando documentos, né, e fazendo essa parte que é importante. Depois, uma certa etapa já com um pouco mais de conhecimento, desenhando as coordenações jurídicas de o que deveria acontecer, desenhando o próprio deal que ia ser feito, e tive capacidade depois, como diretor financeiro, de negociar o próprio acordo, né, de aquisições que foram feitos, definir a estrutura de capital e depois, como gestor do negócio, fazer aquela tese de investimento performar da forma que você tinha desenhado. Então, talvez eu tenha tido uma capacidade de estar em vários momentos numa situação de M&A. Mas lá atrás eu via como advogado que uma situação dessa, onde tem tantos especialistas, precisa de alguém para conectar pontos. Eu acho que talvez uma das características importantes que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória foi a capacidade de conectar pontos, né? Que a gente fala de nexialismo hoje, né? Vai conectando pontos. Isso me ajudou muito. Eu demorei um tempo, mas percebi que isso era um valor. E aí me entreguei de fato nisso, né? Conhecendo, sou muito curioso, tudo que aparece na frente eu tento entender um pouquinho mais. Eu acho muito bom que tenham especialistas profundos ao meu lado, porque eu aprendo muito com eles e faço eles funcionarem melhor do que isso. Eu não sou nada hoje sem os especialistas que me apoiam, sem as pessoas que conhecem mais do tema do que eu. Hoje nós somos 10 vice-presidentes, e eu falo que todos os vice-presidentes que eu tenho são melhores, fazem muito melhor o que eles fazem do que eu faço. Meu trabalho é outro, eles entendem muito melhor do que isso. Mas o recorte especialista que cada um deles tem me ajuda muito a atuar como CEO hoje. Muito bom. Mas você chegou no Grupo Boticário, na época que não tinha nenhum setor jurídico ainda, Isso. né? Você chegou lá com essa missão. O que fez você apostar nesse novo desafio? Você Isso. mudou até de É estado, né, verdade. Modé? Te interromper, isso é verdade. Acho que foi um pouco a mistura das coisas. Era buscar uma visão nova, como eu falei, saindo da IOSP, a gente tinha uma curva de aprendizado, e eu queria muito sair de São Paulo. Mas imagina, a gente de Guarulhos, né? E a gente vinha de Guarulhos com 7 anos de idade, já estudar em São Paulo e voltar. Então, era um trânsito para ir, um trânsito para voltar, essas situações que a gente tem aqui. Vivi isso muito efetivamente por quase 30 anos da minha vida, nesse processo, né? Bastante tempo, né? Então, já estava um pouco esgotado. E eu gostaria de sair. E aí, sair para um lugar que fosse um lugar bacana e que pudesse, sei lá, ter uma vida um pouco diferente dessa e que permitisse voltar para São Paulo mais facilmente se eu precisasse voltar. Então, fui para o Paraná. Eu coloquei o meu currículo à disposição, né, do mercado, e apareceu a oportunidade no estado do Paraná, que era um dos estados que eu gostaria, Curitiba. Acho que a gente falava muito bem de Curitiba no final das décadas de 90, Curitiba estava muito em voga naquela época, se falava muito sobre a qualidade de vida, de como a organização da cidade provia Ainda se fala muito, oportunidades e né? tal, muito disso. Eu acho que é uma das capitais onde isso é bastante realçado ainda hoje. E eu me encantei por isso. E apareceu a oportunidade do Boticário ali em final de 98. Então, saí, fiz a minha saída negociada junto à IOSP até dezembro de 98, e primeiro dia útil de 99 já estava no Boticário. E na IOSP você saiu, desculpa até te interromper, Modé, mas você saiu, você tinha qual cargo na IOSP? Você foi eu era gerente outro... jurídico.
Era gerente Era jurídico. gerente jurídico, era o cargo máximo que tinha lá. Tinha uma reestruturação grande, tinha uma superintendência jurídica, ela foi praticamente desmontada, remontada. O número 1 passou a ser um gerente jurídico, e eu passei a ser esse número 1, né? Eu era advogado júnior, em 2 anos eu era esse gerente jurídico. Até tem uma foto interessante lá, acho que deve estar na casa da minha mãe, tem todos os líderes da época da IOSP Maxion, e eu lá com 28 anos de idade, né, um monte de cabelo branco, e eu sozinho lá, de uma área que é uma área em geral, se espera cabelo branco, que eu era jurídica, né? Então, para mim foi uma experiência incrível ter isso lá. E eu fui para o Boticário montar assessoria jurídica lá, que nunca tinha tido uma assessoria jurídica interna. Óbvio que havia assessoria jurídica externa, de vários assuntos, então... Mas dentro do grupo era novidade. Não existia. Então, os assuntos relacionados às relações de trabalho ficavam mais com RH, tinha sempre os centros de comando, né? As de franquia ficava dentro do setor de franquia, a de marcas e patentes mais voltadas lá ao laboratório e tal. Então, todos os assuntos eram resolvidos, mas todos eles de uma forma dispersa, descentralizada e não especializada nesse sentido. Então, fui para organizar isso. E que foi muito interessante, porque eu trabalhei na IOSP, uma organização muito maior, muito mais complexa, e cheguei lá com muita bagagem para poder construir do zero e com a chance de construir do zero. Então, para mim, foi muito interessante essa experiência, foi muito bacana essa experiência. E eu brinco que eu fiz, do ponto de vista até da carteira de trabalho, que a gente fala muito sobre isso, mas eu fiz uma brilhante carreira descendente. Eu saí de gerente jurídico e fui ser advogado lá, porque não tinha nem o cargo lá, né? Não existia lá o cargo. Então, tinha advogado pleno, isso. Então, eu era advogado, né? E eu, na época, muitas vezes as pessoas me chamavam, eu falava, uma brincadeira que eu fazia com as pessoas, eu era o próprio corpo jurídico, né? O corpo no sentido do departamento de assessoria, mas eu era o corpo em si, né? Fisicamente de uma única pessoa. Era só eu, era o corpo jurídico. E depois de quanto tempo essa equipe cresceu? Ela cresceu, assim, 6 meses, eu montei 3 meses, eu montei lá a primeira estrutura, a gente cresceu com um advogado e uma estagiária, e depois mais uma advogada, e éramos mais ou menos uns 5, 6 ao final do ano, assim. Mas ficou mais ou menos esse tamanho por algum tempo, né? Legal. Mas você hoje é CEO da companhia. Sim. E para chegar nessa cadeira, eu acredito que você deve ter vários desafios, várias oportunidades de trabalhar em diferentes áreas, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo, por quais áreas você passou até chegar ao cargo. Essa foi interessante, porque o Boticário me deu a chance de ir para outros lugares, né? Que o jurídico, raiz, não iria, né? E eu acho que tem um pouco também de eu aceitar ter ido para outros lugares também. Um dos lugares que eu fui, muito nessa época, logo como advogado, já estava montando assessoria jurídica, já estava funcionando, estava super bacana. Surgiu uma necessidade lá para uma reestruturação interna de substituir o que é quase como um síndico, para a gente entender. Imagina uma planta industrial onde tinha os escritórios todos do Boticário, era o único lugar onde tudo se resolvia, em todos os escritórios, a parte financeira, a parte de RH, todas as áreas funcionavam lá, a parte logística e a parte de fábrica era o único lugar também, funcionava exatamente no mesmo lugar. Então tinha uma planta que é lá em São José dos Pinhais, que continua existindo ainda hoje, um pouquinho maior do que era na época, mas existia. E aí surgiu, mais do que a oportunidade para mim, mais a necessidade de encampar essa gerência que a gente chamava uma gerência administrativa. E ela cuidava de tudo que acontecia lá. Então, limpeza, conservação, a jardinagem, a segurança patrimonial, a segurança do trabalho. E tinha algumas coisas muito interessantes, estou falando de 2000 já, no segundo ano que eu estava lá, e tinha algumas coisas estratégicas, assim, que davam um certo poder negocial, que era a máquina de xerox. Na época a gente tirava muito xerox, hoje a gente não tem mais fotocópias, e aí controlar a fila do departamento de xerox era uma coisa estratégica, porque tem muita gente chegando com urgência para isso. Então você tinha um certo poder negociador aqui nesse processo, que te garantia uma certa notoriedade, né? Estou brincando com isso, mas era exatamente a realidade que a gente tinha na época. E era basicamente isso. Se eu for ver, do ponto de vista do recorte de um advogado, formado em São Francisco, né, com coisas importantes para fazer, talvez pudesse ter dito não a essa oportunidade. Mas eu disse sim a essa oportunidade, me deu chance de lidar com um grupo, que era um grupo de advogados, eram 7 pessoas no departamento jurídico, na nossa assessoria jurídica, e ao mesmo tempo eu tinha lá quase 80 pessoas para tomar conta aqui. E de pessoas organizados em 3 coordenações diferentes, uma estrutura administrativa diferente, com serviços administrativos totalmente diferentes, com perfis diferentes, enquanto eu tinha advogados altamente críticos, né, que advogado, além de crítico, é crica, né, altamente críticos ali. Eu tinha gente que não tinha formação de segundo grau,
e que trabalhavam em coisas que a gente chama mais simples, né, serviços mais simplificados. E eu tive que me amoldar como gestor dos dois lados, amoldar o processo de comunicação, processo de abordagem, processo de estruturação dos esquemas de trabalho, da mesma forma. Então, foi uma experiência incrível para mim. E uma outra sorte que eu tive muito grande também, já nessa época, em 2000, o Boticário iniciou o primeiro modelo de planejamento estratégico. E aí montou um time multidisciplinar. E aí, dentro desse time multidisciplinar, chamou eu, que era o advogado, talvez o elemento mais diverso que tinha em termos de formação, pensamento lá para esse grupo. E que para mim foi excelente, porque foi a chance de eu desenhar do zero um processo de planejamento estratégico mais sofisticado do que o planejamento orçamentário e tudo mais e tal, e aí ir a fundo, na verdade, nessas necessidades de uma empresa com aquelas características que tinham. Então foi quase que um início de MBA que eu nunca tive, sendo advogado, e meu caminho raiz era advocacia, de certa forma, por ter pensado ser um engenheiro em algum momento, talvez eu fosse aquele advogado que sabe fazer conta, então tive algumas facilidades, né, que em geral não se tem. E aí ingressei nessa lógica do planejamento estratégico, onde fiquei nesse grupo por 2 anos. Eu fui o grupo do primeiro ano, o grupo do segundo ano. O que para mim foi excelente e que me preparou para uma outra etapa importante da minha vida, que foi, havendo oportunidade lá para ser o CFO do grupo na época, diretor financeiro, em 2004 eu assumi, 5 anos depois eu assumi a diretoria financeira, e aí com um desafio totalmente diferente, já amalgamado em outra perspectiva. Um pouquinho mais distante da assessoria jurídica. A assessoria jurídica continuava respondendo a mim como diretor financeiro. De 2004, eu fiquei até 2010. 2010 foi o último contrato que eu escrevi. Eu participei no M&A que a gente fez, em dezembro de 2010, e eu redigi parte dos contratos, além de assiná-lo. Foi a última vez que eu fiz isso como advogado. Mas atuei mais ou menos nessas funções até lá. Mas eu tive que aprender muita coisa na diretoria financeira. Aí foi uma outra etapa importante, eu acho que de aprendizado e desenvolvimento. Pelo que eu vi aqui na sua carreira, Modé, estruturar e reestruturação são 2 palavras que aparecem muito, né, na sua trajetória. E como CEO, você também chegou com o desafio de reestruturar também o Grupo Boticário, né? Conta um pouquinho sobre essa sua missão, sobre esse desafio. Que desafio foi esse? E quais são os resultados que vocês já estão vendo agora? Legal. É verdade, acho que você pegou bem, né? Acho que tem sempre na minha vida tem essa questão de mudar o rumo de algumas coisas, reestruturar, reorganizar e tal, e avançar. Acho que tem bastante disso, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer 2 vezes a mesma tarefa da mesma forma. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Então, tendo a olhar com olhares diferentes, né? Para poder evoluir naquilo que está sendo feito. Acho que é uma característica que sempre, assim, a gente chama lá no Grupo Boticário, a gente chama um dos valores que a gente chama isso uma certa inquietude, né? Que nos move a fazer diferente, né? Então, acho que isso eu trago também, e é alguma coisa que no grupo a gente valoriza bastante, acho que é um dos pilares das nossas essências e tal, que é essa inquietude, isso me move bastante. E lá, como nessa oportunidade que eu recebo do Miguel e do Arthur em 2020 ainda, né, para iniciar como CEO em 2021, a gente tinha uma agenda dessa, uma agenda de transformação importante. A gente é uma companhia muito exitosa, o Boticário sempre teve uma participação sempre crescente no mercado, com bastante saúde econômico-financeira e tal. E a gente tinha lançado muitos negócios novos num período muito curto anterior. A gente lançou, além de Boticário, lançamos o Boticário na venda direta, lançamos Eudora, uma outra marca, muito voltado à venda direta, mas também com lojas e e-commerce forte, uma marca específica para atuação no mercado de maquiagem, que era Candice Berenice, um negócio multimarca e multicanal, que era Beauty Box. Tinha lançado várias iniciativas, e cada uma dessas iniciativas a gente organizou sob a lógica de unidades de negócio, cada um com uma certa autonomia, buscando uma aceleração para que a gente tivesse de acesso aos mercados que a gente estava vendo. Mas, basicamente, todo mundo acessando, pelo menos, um recorte sociodemográfico dos mesmos consumidores. Então, de certa maneira, a gente tinha uma organização muito mais calcada na competição do que na colaboração. E a gente olhando o mercado, já um pouco essa experiência que a gente tinha pregressa, a gente falou, eu acho que a gente pode ter aqui melhores resultados se a gente se coordenar melhor, se a gente tiver um nível de colaboração maior, um nível de competição mais atenuado,
com nível de colaboração maior e com um nível de interação mais forte com os consumidores que a gente tem, com os clientes que a gente tem, intermediários até chegar aos consumidores. Então, se se organizar aqui melhor, a gente consegue impulsionar essa presença junto aos consumidores de uma maneira mais efetiva. E foi exatamente isso que a gente fez. Só que isso teve uma modificação importante da nossa perspectiva estratégica. A gente, naquele momento, em 2020, a gente ressignificou a nossa visão estratégica, a gente criou algo na nossa visão estratégica que ajudou muito a gente comunicar o que a gente está fazendo. E aí tem N possibilidades acadêmicas da gente olhar se isso faz sentido ou não faz sentido, mas para nós faz muito sentido, que é a formação de um ecossistema de beleza. O que implica dizer que a gente quer estar próximo do consumidor toda vez que ele pensar em alguma necessidade que envolva produtos ou serviços de beleza, ele deveria encontrar o Grupo Boticário, alguma das marcas do Grupo Boticário, algum dos canais onde a gente opera, como uma das primeiras opções. É nisso que a gente quer fazer, a gente quer ter uma presença maior. Então, nós fomos expandindo isso e fomos de uma visão mais coordenada sobre isso. E a gente passou por um desenho organizacional, um desenho realmente, onde tem muitos squads, value streams, né? Que várias empresas têm isso, chapters e tal, coordenando as atividades de maneira multidisciplinar, que foi um pouco a minha existência no Grupo Boticário, sempre foi por isso, né? Sempre me envolvendo de maneira multidisciplinar em atividades de reconstrução. E a gente fez isso em escala muito grande. A gente fez isso, para você ter uma ideia, em 2020, né, quando eu assumo, e no final das contas a gente faz a transferência entre eu e o Arthur em março de 21, a gente fez de final de 2020 ao início, primeiro trimestre de 2021, nós mexemos cerca de 1.000 líderes, 900 líderes de cadeiras. Ou cadeiras foram criadas novas, posições novas, ou cadeiras que foram ressignificadas e houve mudança de pessoas. Então, a gente mudou um número muito grande da liderança nesse momento, né? Hoje uma empresa era bem menor, acho que eram quase 10.000 pessoas a menos do que a gente tem hoje, mas nós mudamos tudo ao mesmo tempo. O jeito de trabalho, as condições que tem lá, o escopo de trabalho, os papéis e responsabilidades, o modelo de incentivo, que passou a ser um modelo que busca mais a colaboração do que a competição. Então, teve várias coisas que a gente falou, podemos conversar sobre elas. Muito bom. E foi num momento muito crítico, né, que o país e o mundo estavam vivendo com a pandemia em 2020. Em 2021 ainda tinha algumas restrições e fez parte também dessa reestruturação os modelos de trabalho, né? Vocês, desde então, apostaram no home office e até hoje esse regime de trabalho continua na empresa, né? Conta um pouquinho sobre esses 3 regimes de trabalho, como é que vocês estão conseguindo trabalhar com eles hoje? É um bom ponto, né? Porque 2021, eu assumi, eu digo que pensando um pouquinho já faz algum tempo, né? Já estou no meu 5º ano como CEO. Mas nesse momento a gente tinha alguns desafios, né? Eu tenho um desafio de consolidar a visão estratégica, então reafirmar a condição da visão estratégica. A gente tinha que fazer a transformação da companhia em bases totalmente diferentes, com desenho organizacional muito diferente, com incentivos diferentes, as coisas tinham que funcionar. E eu falo, a gente ainda tinha um restinho de pandemia em 2021. Né? E esse restinho de pandemia, ele obviamente era um desafio adicional, né, do que a gente tinha para poder fazer isso. E a gente estava, acho que a pandemia mostrou para todas as organizações que o trabalho remoto era possível, né? Se ele é desejável, se ele não é desejável, se é a melhor forma, é outra história. Mas ele mostrou que era possível. Então, mostrando que é possível, acho que a gente ficou livre para poder escolher, nós, como não somos a nossa empresa, nós, né, como profissionais, ficamos livres, que organizam as coisas, ficamos livres para considerá-lo como algo, uma possibilidade. Coisa que a gente, de certa maneira, antes da pandemia, praticamente não pensava sobre essa lógica. A gente estava discutindo ainda se a gente traria as pessoas com os seus cachorros e gatos para dentro do escritório, né? Hoje a gente levou as pessoas para trabalharem perto dos seus cachorros e gatos, nas suas próprias casas, né? É o inverso dessa discussão que se tinha anteriormente. Então a gente permaneceu com o trabalho remoto como uma possibilidade importante para nós. A gente tem uma característica no nosso negócio que a gente não tem, assim, se eu falar para você, vamos todo mundo nos encontrar no escritório hoje, a gente não tem um escritório, porque a gente tem uma base importante em São Paulo, tem uma base importante na cidade de Curitiba, né? Mas não é apenas Curitiba, é Curitiba e São José dos Pinhais, é quase São Paulo e Guarulhos, né? Um pouquinho mais de civilização, porque é trânsito mais civilizado um pouco, né? Menos adensado, mais tranquilo, mas tem lá um deslocamento, então são lugares diferentes que mantêm um deslocamento, e a gente tem plantas também que envolvem tanto a questão fabril como logística espalhados no Brasil inteiro e em alguns lugares fora do Brasil. Mas mesmo no Brasil, a gente tem gente espalhada em vários lugares. A gente tem empresas
em Canoas, no Rio Grande do Sul, que a gente fez aquisição, outra que fizemos no Ceará, coisas que funcionam em vários lugares. Então, a gente não tem, por definição, um lugar. Se a gente tiver que trabalhar, como a gente trabalha no esquema que é multidisciplinar, a gente vai ter que envolver muita gente, porque uma das características que a gente tem que é o envolvimento constante de grupos multidisciplinares, porque a gente acredita que no debate e na discussão interdisciplinar a gente consegue melhores resultados, seja de melhores ideias a serem implementadas, seja principalmente na execução, uma vez acordado o caminho, que todo mundo participa em prol da velocidade, da agilidade que a gente quer. Então, a gente acredita muito nisso. Então, a gente envolve muito intensamente as várias equipes em vários níveis para poder ter esse contato mais próximo. E o caminho do trabalho remoto foi um caminho que a gente aprendeu na pandemia e que mostrou-se bastante exitoso nesse caminho. As pessoas falam, por exemplo, da possibilidade de perda de cultura. A cultura está sempre se transformando de alguma maneira. Então, a gente tem uma transformação introduzindo a questão digital, né? Eu falava uma das coisas que a gente queria, lá por volta de 2016, 2017, a gente já falava de uma necessidade hoje que muitas empresas usam o termo de uma transformação digital. A gente também estava buscando a nossa transformação digital, sair um pouco do analógico. E uma das coisas que me incomodava na época é a gente querer se apresentar como digital para o consumidor, mas continuar fazendo tudo de uma maneira analógica dentro de casa. Não faz muito sentido, né? Se você quer se apresentar como digital, você deveria também mudar alguma coisa para você se aproximar da mesma agenda. Senão não dá para ter uma agenda tão quebrada assim. Não dá para conversar de igual para igual ali, né? Não dá. Não dá para chegar no público. E outra, você vai meio que produzir produtos que vão permitir uma interação digital com o seu consumidor, a interação totalmente analógica dentro de casa, ela não faz muito sentido, não tem muita verdade, a gente não consegue nem entender a lógica do consumidor nesse sentido. Então, eu vejo que uma coisa importante da gente fazer é, na medida que a gente buscava essas soluções mais digitalizadas, eu costumo chamar até digitizada, né? Porque a digitalizada dá a impressão de que você pegou uma coisa analógica e pegou da mesma forma que ela funciona, analogicamente, e transformou ela em digital. Você está digitalizando. Digitizar, para mim, é nascer já na lógica digital, como ela tem que ser de início. Né? Então, eu acho que a gente procurou fazer isso. Esse momento do remoto permitiu que a gente tivesse um pouco mais de fluidez nesse caminho. E aí permitiu que a gente tivesse, inclusive, acesso a profissionais que a gente teria dificuldade de atraí-los se tivesse uma base física única para atrair todo mundo, porque tem as questões familiares, tem outras questões de interesses e tal. Então, a gente andou muito nesse caminho. Uma das coisas também que a gente conseguiu com isso, e foi muito bom, imagina que a gente tinha várias unidades de negócio previamente a essa reestruturação última que a gente está fazendo, e uma das formas que eu acabei usando para comunicar essa mudança que a gente fez, tanto a nossa visão de ecossistema, quanto também do ponto de vista de desenho organizacional, a gente cunhou uma expressão que é um só grupo boticário. Que imagina, a gente tinha diversas unidades, e a gente está criando uma unidade mais colaborativa que a gente chamou de um só grupo boticário. Então, essa ideia é muito forte, a gente conseguiu implementar de uma maneira muito forte e angariar todo mundo numa mesmo tipo de engajamento. Quando a gente coloca todo mundo, principalmente a parte mais de escritórios, né, onde essa questão de trabalho remoto é mais forte, a gente colocou todos dentro de uma única sala de reunião, que é a sala de reunião digital. A gente, de certa maneira, a gente diminuiu as diferenças que havia de rituais, culturas e símbolos marcados na arquitetura de cada uma das unidades de negócio, cada um tinha seu escritório, e vestido praticamente de formas diferentes. Então, a gente também atenuou aquelas microculturas que dificultariam um processo mais colaborativo. Isso ajudou muito também, ajudou bastante, porque todo mundo veio para o mesmo lugar. Aliado a esse processo de trabalho remoto, a gente tem outras duas modalidades. A gente tem o trabalho físico, e aí imagina que 100% das pessoas que trabalham em lojas, eles trabalham presencialmente nas lojas. Sim. Né? A interação é a interação direta. As revendedoras trabalham de forma também, supervisores trabalham em campo e tal, de maneira bastante direta também. Toda a parte logística e fabril exige uma presença física direta. Mesmo durante a pandemia, a gente trabalhou com todas as condições sanitárias organizadas para que a gente permitisse fazer isso, mas a gente trabalhou também de maneira física. Então, tem bastante gente que trabalha dessa maneira física. São mais de 70% do nosso contingente todo, de 21 mil pessoas, trabalham de maneira física. Tem alguns que estão vinculados a essas operações, mas que trabalham muitas vezes de maneira física, muitas vezes de maneira remota, que a gente chama modelo híbrido. Esse é o hibridismo que a gente chama, a maneira híbrida. Né? E aí, quem está trabalho mais administrativo, escritório,
porque está no remoto de forma prioritária. Então, a gente está no remoto prioritário e hoje, basicamente, as pessoas que estão no remoto prioritário podem trabalhar até 2 vezes por semana, se assim desejarem, porque querem sair de casa, querem encontrar com um grupo Com a de equipe, trabalho, com a enfim. equipe, qualquer coisa. Eles podem ir até 2 vezes por semana ao escritório. Independente disso, a gente tem vários outros momentos onde a gente busca a interação das pessoas que não estão tendo a interação física. Por exemplo, no mês de março agora, nós fizemos um encontro que a gente chama de Lidera, que a gente coloca cerca de 2.000 líderes. Líderes, quando eu falo, são líderes que lideram pessoas diretamente, né? Num evento que a gente faz todos os anos, e a gente colocou 2.000 pessoas em 4 dias, com uma programação específica, guardando inclusive o espaço que eles têm lá, bastante espaço de interação. Tem espaços de conversas mais próximas comigo, eu invisto 3 horas com os grupos de diretores, mais 3 horas depois com grupos de gerentes exclusivos, vale qualquer coisa na agenda, a câmera, como nós estamos fazendo aqui, aberto, interação direta lá, física, e vale qualquer tipo de conversa, então a gente bate um papo lá de 3 horas. Aí tem momentos de palco, tem uma série de coisas, mas também tem espaço de happy hour de 45 minutos, né, que a gente, de break, né, de coffee break, que a gente tem 45 minutos, com happy hour estendido, começa às 5 da tarde, vai até às 9h30 da noite. Isso em Curitiba. A gente faz em São Paulo, que é um dos únicos lugares que a gente tem para caber tanta gente, que funcione a logística boa para todo mundo. Quando a gente traz gente de vários lugares, São Paulo parece um hub melhor. Então a gente tem feito aqui em Atibaia, no hotel de Atibaia, que a gente cabe todo mundo lá. Virou quase a nossa casa no mês de março, é quase um pedacinho da nossa casa lá. Muito bom. Então, sua missão como CEO em 2021 foi muito reestruturar essa questão da cultura, criar novas oportunidades, novos líderes ali que refletissem essa nova cultura de colaboração e também junto teve toda essa reestruturação de regime de trabalho por causa principalmente da pandemia. Eu acredito que isso deve ter refletido nos resultados, né, Modé? Vamos falar um pouquinho agora sobre os negócios, o quanto a empresa cresceu desde então e qual a expectativa para os próximos anos. Sim. Assim, mais ou menos ao redor dos 3 anos, a empresa dobrou de tamanho, né? Acho que é um marcador. Lá a gente diz que a gente quer ser o melhor e, em consequência, ser o maior. A gente não busca ser o maior a qualquer custo. A gente quer ser o melhor, quer fazer as coisas direito, quer fazer uma boa entrega de maneira equilibrada para os nossos clientes, para o nosso consumidor, e fazer tanto o que a gente consegue quanto a forma que a gente consegue, a gente acha que é muito importante. Então, todas as condições de contorno para nós são bastante relevantes nesse sentido. Obviamente que dá muito orgulho de imaginar que a gente conseguiu dobrar em pouco mais de 3 anos, a gente conseguiu dobrar o tamanho da companhia. Acho que é um marcador de sucesso nesse sentido, sempre é um marcador de sucesso nesse sentido. Isso foi o que a gente fez. Hoje a empresa é um pouco maior do que isso. O ano passado a gente terminou com... A gente fala, como a gente está presente em vários canais, a gente resolveu estar presente na vida do consumidor, nessa lógica de ecossistema, transacionando produtos e tal. Então a gente busca uma métrica que permite a gente saber, de fato, o melhor forma de comparação, que é a transação final ao consumidor. Então, a transação final ao consumidor, que a gente chama de GMV, a gente atingiu 35,7 bilhões de GMV o ano passado. Foi mais ou menos um crescimento de quase de 20%, 19% o ano passado, sobre crescimentos anteriores que já tinham dobrado o tamanho da empresa. De forma, nós foi muito bacana conseguir manter essa taxa tão forte de crescimento num ambiente saudável como a gente está fazendo lá. Lógico que tem um monte de dores também nesse processo. Toda companhia que cresce bastante como essa, a gente está com investimentos pesados hoje para construir capacidades fabris, logísticas, uma série de coisas que a gente foi deixando pelo caminho, porque o crescimento foi muito rápido, você não consegue fazer uma fábrica em 1 ano. Nossa fábrica, nas melhores hipóteses que a gente consegue fazer, a gente faz ela em 3, 4 anos, né? Desde o início, desde o seu pensamento, seu desenvolvimento, tal, que é o que a gente está fazendo agora, uma 3ª planta fabril em Minas Gerais, em Pouso Alegre, né? Então, uma das maneiras de responder a esse sucesso que a gente criou. Mas hoje a consolidação da cultura, do desenho organizacional e da estratégia, que era a formação básica, né, que a gente buscava fazer naquele momento de reestruturação, acho que eles já estão bem ancorados. É lógico que a vida muda. Quando a gente olha para frente, a gente olha uma perspectiva diferente do que a gente tinha no passado, então a gente olha com ambição grande ainda, a gente olha aí com algumas coisas a serem resolvidas, né, pelo crescimento da dor do crescimento, mas eu acho que a gente está num momento bastante importante, novamente, um momento de transição, de consolidar essas vantagens estratégicas que a gente conseguiu conquistar nos últimos anos.
Foi um ótimo resultado, realmente, nos últimos 3 anos. O capital humano, obviamente, contribuiu muito para isso, mas o setor, de maneira geral, também contribuiu, nacionalmente ou internacionalmente falando? Sim. O setor, ele é um setor bem resiliente, né? A gente chama que é um setor defensivo, ele cresce mesmo em crise, ele costuma crescer, tem uma resiliência grande ao crescimento. E ele foi importante, ele impulsionou. Depois da pandemia, a gente teve um crescimento também mais generalizado em algumas categorias. Do começo da pandemia, algumas categorias se beneficiaram em detrimento de outras. Por exemplo, a gente fala do tratamento de pele, corpo e cabelo cresceu na pandemia, enquanto a gente estava todo mundo confinado. Do outro lado, a maquiagem, dado que você não estava com convívio social, ela perdeu espaço. Então, tem acontecido um ressurgimento da maquiagem, né, como categoria, e as outras categorias da nossa história vêm se mantendo também com crescimento, assim como teve impulsionamento lá durante a pandemia. Isso é legal também. O comportamento consumidor, de certa maneira, vai se amoldando a isso. E eu falo, paladar não retrocede, né? Toda vez que você sente alguma coisa que é bacana para você, você tende a permanecer com isso, né? Então, acho que teve um impulsionamento, sim, do setor, mas mesmo tendo impulsionamento do setor, que sempre, eu falo assim, sempre é mais fácil, é muito melhor a gente jogar bem num setor que anda do que tentar jogar bem num setor onde o setor não anda. Obviamente, nós, como gestores do negócio, temos uma capacidade de alterar as condições de uma determinada organização, de uma determinada empresa. Mas num setor ruim, fica bem mais difícil. O setor é bom e o setor favoreceu esse crescimento e impulsionamento também. E nós soubemos surfar melhor essa onda do que outros parceiros de concorrência que a gente tem. Então, isso foi muito legal também, ajudou. E é um setor resiliente, independente das situações macroeconômicas, das dificuldades que muitas vezes acontecem, é um setor bastante resiliente. Isso é ótimo, que deixa a gente pensar para longo prazo, né? Bom, isso falando aqui no Brasil, né? Porque o negócio representa aqui no Brasil 98%, certo? 98%. Quando olha lá para fora, qual a expectativa com os mercados internacionais? A gente tem uma participação pequena do mercado internacional, não que ela não tenha crescido. Em 3 anos que eu assumi para trás, e mais ou menos já estou no 5º ano, então mais 2 anos para frente, a gente vai ter multiplicado, se tudo funcionar, a gente vai ter multiplicado por 10 nossa presença internacional. Mas como nosso crescimento nacional vem sendo forte também nesse sentido, então a participação não vai mudar muito dos 2%, 3% nesse sentido, mas ela vai crescendo. A gente tem crescido bastante com a marca Trust nos Estados Unidos, a gente tem feito um bom trabalho na Colômbia, com a marca O Boticário, e em Portugal também. São dois âncoras importantes do nosso crescimento no internacional. Vocês têm essas 2 filiais lá nesses 2 países. Exato. Tem Com a marca O escritório lá, Boticário. né? Tem escritório lá, a gente opera lá, a gente é um dos maiores varejistas de Portugal, estão presentes desde 1985 lá, uma operação bem estruturada, hoje lucrativa, rentável, bacana, e estão no caminho também, na Colômbia também, de uma presença importante de participação de mercado lá, as coisas estão funcionando bem. E já na mesma proximidade do que a gente funciona aqui, venda direta, lojas próprias, né? Um pouquinho de e-commerce, né? Isso funciona também como a gente tem aqui. Legal. Mas vocês estão presentes em 40 países, a 40 marca, países. né? A ideia é chegar em mais países esse ano também? A gente tem, é importante dizer assim, a marca O Boticário não está em 40 países. É basicamente Portugal, algumas outras coisas da América Latina e tal, mas a marca Trust nos deu uma exposição bastante forte. Mas é um mercado profissional, onde o principal mercado é os Estados Unidos, mas está presente em 40 outros países de maneira menor. A nossa presença nesse país é facilitada porque a gente está na lógica de distribuição. Então, sou exportador com distribuidores locais que operam para a gente localmente. Então, a gente tem facilidade maior do que montar tantas lojas que eu tenho na Colômbia, tantas lojas que eu tenho em Portugal, toda a venda direta que eu tenho na Colômbia, toda a venda direta que eu tenho em Portugal, e aí exige muito mais investimento, exige uma gestão mais próxima, exige uma presença local mais intensa, né? A gente tem um pouco nos Estados Unidos e em outros mercados menos, por conta da Trust, mas aqui nesses mercados a presença é muito forte, né? Tanto Colômbia quanto Portugal, a presença é muito mais forte. Ainda sobre investimentos, o quanto a empresa deve investir nesse ano, já que vai ter uma nova fábrica, em questões de logísticas, e-commerce, qual é a expectativa? A gente tem esse é um plano de investimento robusto, quando a gente fala de capacidades logísticas e industriais, mais ou menos de 4 bilhões. Tá. Quase metade desses 4 bilhões já foram nos últimos 2 anos. Tem mais pouco mais de 2 bilhões para os próximos 3 anos. Boa parte deles, 1,8 bilhão, da fábrica de Pouso Alegre, mais ou menos. São números redondos, né? A gente está ainda com o projeto executivo sendo finalizado, mas deve ser mais ou menos por aí. Mas a gente também, muitas vezes, fala menos, e é óbvio que isso aqui
custa bastante, né? Mas a gente tem investimentos muito altos também da nossa rede franqueada. Esse crescimento todo que a gente está experimentando aqui, a rede franqueada tem que acompanhar. Então, a rede franqueada também tem feito um esforço muito grande de investimento, a abertura de novas lojas, são 150 lojas que a gente abre ainda todos os anos, 100, 150 lojas, é bastante para quem já tem quase 4 mil lojas. São lojas de revendedoras também que a gente está colocando no padrão hoje, que é de multimarca para as revendedoras, né? Todas elas funcionam multimarca hoje. Tem investimentos em e-commerce também, porque imagina, hoje a gente tem capacidade de entregar em boa parte do território brasileiro, a gente entrega em praticamente 1 hora alguma coisa que você compra no e-commerce que é feito através dos franqueados. Então tem investimentos variados nisso para dar um tratamento melhor para os nossos consumidores. Isso é uma lógica de investimentos. Tem uma outra também, e o número é praticamente 1 bilhão, 1 bilhão e 700, que são investimentos feitos para a criação de novos produtos, para impulsionamento de marcas novas que a gente faz e produtos digitais, né? Imagina que até 2020, 2021, quando eu assumi, todas as soluções que a gente tinha de funcionamento dos nossos canais de venda, tanto e-commerce, quanto a loja física, quanto as lojas das revendedoras, todos os lugares que a gente estava, as soluções tecnológicas eram soluções que eram providas por terceiros, empresas especializadas terceiras. Hoje, 100% dessas soluções são soluções tecnológicas de desenvolvimento exclusivo, próprio, proprietário do Grupo Boticário. A gente saiu, basicamente, em números redondos, de 200 pessoas trabalhavam na nossa área de tecnologia, para cerca de 3 mil pessoas na área de tecnologia, sendo que mais ou menos umas 500 dessas partes são pessoas especializadas, engenheiros de dados, cientistas de dados e tal, especializados nisso. Foi uma mudança importante nesse sentido, que nos deu muita flexibilidade, acuracidade e desenho, de fato, de experiência para os nossos consumidores, nossos clientes, franqueados, revendedoras e tudo mais. E nessa nova fábrica em Pouso Alegre, o que vai ser produzido lá? Quais são os produtos do grupo? A gente deve fazer nessa nova fábrica, a gente tem hoje uma fábrica, eu falo fábrica porque, assim, quem mais tecnicamente, né, se eu falar, o pessoal da área industrial viu falar de uma fábrica, falar, não, uma fábrica só não, Fernando, tem 3 fábricas, pelo menos, nas plantas industriais lá de São José, porque tem uma fábrica de hidroalcoólicos, onde fabrica perfumaria, uma fábrica de cremes, mas também produz cremes, loções corporais, e é o mesmo tipo de tecnologia que é usada também para fabricar produtos para cabelo, shampoo, condicionador, essas coisas. E tem uma fábrica também importante, lá em São José Pinhais, é o único lugar que a gente tem, de fábrica de maquiagem. Né? É o único lugar que tem. Quando a gente foi para Camaçari, a gente levou todas essas fábricas, que no final das duas são 2, na mesma planta industrial que é a de Camaçari, menos a de maquiagem. Quando a gente vai para Pouso Alegre, a gente vai levar também a mesma coisa que a gente fez em Camaçari, menos maquiagem. Maquiagem é um negócio que demanda uma especialidade específica, imagina a coloração, tem que ser exatamente no mesmo tom e tal. Eu falo, se a gente está acostumado como consumidor, você vai, quem gosta de vinhos, né? E aí tem toda uma lógica de você comparar uma safra com outra safra e sentir as nuances de uma safra para outra safra. Isso tem até um valor interessante, se você acompanhar a dificuldade, choveu mais, choveu menos, como é que foi, o inverno mais intenso, menos intenso, modifica, na verdade, o sabor do vinho em determinada safra. Quando isso acontece com a coloração que a gente tem no batom, que a gente oferece para o nosso cliente, isso não é aceitável. A gente quer o batom exatamente a mesma coisa e muitas vezes tem pigmentações naturais que têm diferenças também entre safras de um ano e outro pelas mesmas razões, porque choveu, deixou de chover, foi colhido assim, colhido assado. Então a gente precisa de uma especialidade, por exemplo, de coloristas para poder organizar isso de uma maneira que garanta o que a gente precisa garantir para os nossos consumidores. Então, uma das razões é essa, a outra razão é a escala. A escala também, você não consegue ter uma reprodução de escala muito grande também para esse tipo de coisa, que em geral se trabalha coisas mais específicas, né? Você fabrica várias unidades de um mesmo shampoo, você faz poucas unidades de um mesmo batom de uma determinada tonalidade. Então, a gente mantém ainda em São José dos Pinhais, deve manter ainda em São José dos Pinhais. Mas os outros vamos espelhar basicamente as mesmas outras... Em Pouso Alegre, então, tudo menos maquiagem. Tudo menos maquiagem, em princípio é isso aí. Muito bom. Ainda sobre investimento, o Grupo Boticário aposta também em startups, né? Quais são os setores que está tendo mais sinergia com o grupo atualmente? As coisas que nos interessam mais são, obviamente, produtos que possam colocar para o consumidor com algum apelo diferenciador,
né? Alguma coisa em relação à forma que esse produto é colocado na mão do consumidor. A gente fala das empresas que vão direto ao consumidor, a DTC, que vão direto ao consumidor, que são digitais, que vão direto ao consumidor. Isso interessa se tiver alguma experiência relevante sobre isso. Mas a gente também fala de produtos que são produtos financeiros, porque a gente também tem, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem já constituído, a gente nem chama mais de fintech, porque já há tanto tempo que a gente tem essa organização aqui, que a gente, todo o valor que circula, desde os nossos fornecedores até a ponta final, com os nossos consumidores, passando pelas nossas revendedoras, a integração desses produtos financeiros hoje, que tem pertinência para o nosso negócio, toda é feita através da MOS, que é a nossa fintech hoje. Então, também são coisas que nos interessam, inovação nesse sentido. A gente tem mais ou menos uma revisão de score, de crédito, de 5 milhões de pessoas todos os anos. É bastante Muita coisa, é gente. microcrédito, que exige uma especialidade muito grande. Muitas vezes não são dados que são dados disponíveis, você precisa aferir isso de vários pontos de contato que a gente domina alguns e outros a gente tem que buscar fora do sistema Grupo Boticário. Mas é importante também, é uma outra lógica que a gente busca bastante também. E até coisas de bancada de laboratório, né? Uhum. A gente teve em 2013, a gente descontinuou um negócio que era bem evoluído na época, que era pegar uma amostra do seu DNA e fabricar um cosmético individual para você no estágio onde a sua pele se encontrava. E fazer isso no tempo. Acho que está muito adiantado no tempo, mas hoje a gente volta hoje a olhar essa questão genética como uma viabilizadora de produtos individuais. Então, estamos investindo agora numa companhia exatamente com essas características. Permite a gente ter um recorte da população brasileira, do ponto de vista genético, para conhecer melhor o que a gente pode criar de soluções individualizadas. Isso também é uma linha de pesquisa, de envolvimento com startups, empresas que possam trazer isso para nós, importante. Esse tema agora me fez lembrar também das metas de diversidade. Sim. Como o grupo está se preparando ou trabalhando com Sim. as metas de diversidade de gênero, racial? Sim. Existe meta, não existe Sim. mais? A gente tem meta, eu criei em 2021 as metas, a gente criou metas do ponto de vista de recorte social e de sustentabilidade meio ambiente, né? Nesse sentido. Então, são metas que envolvem toda a organização hoje, elas são uma referência do que a gente acredita, né? E é uma forma de marcar a importância delas, da mesma forma que a gente marca o crescimento do nosso GMV, a lucratividade que a gente tem, o retorno, o fluxo de caixa, também colocar essa dimensão que a gente coloca associada à dimensão do boa entrega de serviços para os nossos, percepção da entrega de serviços que a gente faz para os nossos clientes, a gente coloca associado a isso também essas agendas que hoje são agendas mais voltadas ao ESG, que a gente resolveu chamar de ESG. Então a gente tem isso já desde 2021 e a gente organiza isso porque a gente acredita de fato, a gente acredita numa agenda como essa, acho que é importante. O Grupo Boticário tem muita história nisso, a gente tem uma consistência muito grande. Lá em 1990, a gente já tem, atrás da fundação do Grupo Boticário, funcionando até hoje. Eu falo, ela funcionou em 1990, 91, 92, e ela está aqui em 2030, 32, 33, também da mesma forma, com a busca de biodiversidade e conservacionismo como modelo de preservar a biodiversidade brasileira, né? E a gente tem do recorte social, a gente acredita também que é fundamental para um negócio que se pretende atender a diversidade de consumidores que a gente tem no Brasil, sobre vários recortes que possam ter. Gênero, de etnia, são vários recortes que a gente possa ter. É importante a gente tentar buscar reproduzir isso internamente, de fato, porque a gente vai lidar com essa diversidade externa. Então, não pode criar um choque tão forte entre a ausência desse recorte de diversidade interno, tentando acessar um público brasileiro, como estou falando aqui basicamente público brasileiro, onde a gente tem 98% do nosso negócio, com esses recortes tão diversos que acontecem. Então, a gente procura manejar isso. Pra você ter uma ideia de alguns números que a gente tem, tá? Esse é um pouco que a gente tem. Hoje, a gente tem uma característica que a gente tem 60% das pessoas que trabalham, desses 21 mil pessoas, são mulheres. 56% das mulheres são líderes. 50% dos líderes são mulheres. Né? Então, a gente tem uma maioria de líderes mulheres nesse sentido. O recorte de etnia, a gente tem entre pretos e pardos, cerca de 46% da nossa população. E cerca de 26% de líderes entre pretos e pardos, também nesse sentido.
Esse recorte é um recorte de 46, você pode dizer, diferente dos 56% de peritos principais que a gente tem, em média, na população brasileira, mas lembrar que a gente também é do Sul, por mais que a gente esteja trabalhando no remoto hoje, fortemente a gente busca pessoas ainda nas bases que a gente tem no Sul. Quando eu venho para o nosso recorte, onde a gente tem uma boa parte da nossa população, que é Paraná, salvo engano, a população negra e parda no Paraná, ao redor de Curitiba e tal, é bastante inferior ao recorte que a gente tem brasileiro. Então, a gente tem aí o nosso recorte, a nossa demografia com 46%, acho que é uma demografia importante para a gente tentar qualificar essa métrica mais ou menos por aí e evoluir com isso. É importante a gente estar sempre evoluindo e com cuidado. E aí hoje ele é meta. Hoje a gente tem lá um sistema de metas, onde essa faz parte de umas metas já há praticamente 4, 5 anos. É o 5º ano que a gente está fazendo isso. Muito bom. Conversando com muitos CEOs, eles falam realmente que a diversidade acaba ajudando muito na parte de inovação, né? E eu acredito que a meta de vocês também é continuar inovando para manter esse ritmo de crescimento. Sim. Como vocês pretendem fazer isso esse ano? Inteligência artificial tá aí, né? Faz parte dessa estratégia? Sim, sim. Essa é uma dificuldade que eu tenho até com o conselho de explicar onde a inteligência artificial está. É mais fácil explicar onde ela não está. Então, eu vou dar alguns exemplos nesse sentido. Para produtos é bem interessante. Óbvio que a gente usa a inteligência artificial hoje para identificar tendências, para identificar, mais do que identificar tendência, tentar traduzir alguma tendência que faça sentido na visão futura do nosso consumidor em produtos mesmo, como a gente materializa aqui. Então, a gente tem hoje um negócio sofisticado hoje que a gente faz isso, né? Mas tem outro lado interessante também. A gente tem um processo já mais ou menos 4 anos, mais ou menos, bem desenvolvido, a gente consegue reduzir o tempo de desenvolvimento de um produto. Imagina que para você colocar um produto no mercado, você precisa fazer uma série de testes. Testes para garantir que aquele produto está, de fato, entregando aquilo que você prometeu para o consumidor. Então, tem uma garantia de que aquele atributo que o produto promete seja entregue. E ele entregue isso também de uma maneira que seja segura para o consumidor, que não tenha problema nenhum na utilização desse item que o consumidor vai fazer. Então, isso é importante. Então, são testes de seguranças e de atributos que a gente está colocando na perspectiva do consumidor em termos de algo que vai ajudá-lo com algum atributo específico no uso daquele determinado item. E a gente faz isso hoje de maneira em grande parte, com inteligência artificial, que reduziu em 20% o tempo que faz com que esse produto seja disponibilizado ao mercado. Isso é uma vantagem competitiva importante. Isso reduz custo e reduz tempo e permite que a gente consiga fazer isso mais facilmente e mais rapidamente, né? Então, muito legal a gente conseguir fazer isso. Mas, por exemplo, a gente tem hoje, eu falei, são 150 lojas. A próxima loja que a gente abre, a gente sabe qual é o endereço que a gente vai abrir por inteligência artificial. Uma lógica de georreferenciamento, são mais ou menos hoje cerca de 4.000 fontes de dados que a gente cogita para olhar qual vai ser o endereço da próxima loja. E aí, obviamente, a gente tem a mediação humana nesse processo, porque à medida que a gente definiu qual é o lugar, a gente descobriria a disponibilidade desse lugar, qual o lado da rua que ele está, se é o lugar que tem sol, o lugar que não tem sol, qual é o fluxo, que é o fluxo de ida, o fluxo de volta de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Tem uma série de coisas que são cotejadas lá e que no final da história a gente tem a mediação do ser humano para poder organizar isso naquela micro-região que foi colocada. Mas a gente vai atrás do endereço específico para 150 lojas. São vários lugares onde a inteligência artificial está. Score de crédito para 5 milhões de pessoas é basicamente inteligência artificial preditiva que a gente coloca a função para entender, na verdade, a possibilidade dessa pessoa receber esse crédito e performar aquele crédito que a gente está colocando à sua disposição. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre carreira, porque você passou por diferentes níveis de liderança desde que entrou no Grupo Boticário, em 99, e queria entender, ouvir de você quais são as habilidades que um bom líder tem que ter. Posso contar algumas, assim, né? Acho que uma das principais que a gente precisa ter, e acho que quando, na verdade, você vai avançando na carreira, é uma habilidade de comunicação importante, né? Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar contigo uma vez, eu falei, a gente, em geral, em termos de comunicação, a gente, em geral, tende a errar de 10 para 1, fazer 10 vezes menos do que a gente precisa fazer. E o processo de comunicação, a gente tende a errar também em achar que a gente precisa falar, quando, na verdade, a gente também precisa ouvir, né? O processo de comunicação implica também a gente ajustar a mensagem quem está escutando e aí tentar reverberar isso. Uma das dificuldades maiores que eu tive, grandes mesmo, no processo de pandemia e trabalho remoto, foi não ter
o feedback imediato. Quando a gente está falando pessoalmente, a gente sabe, pela expressão do rosto, o nível de atenção que a gente está conseguindo, a gente sabe se a gente consegue ter uma noção se as pessoas estão acompanhando aquilo que a gente está dizendo ou não e poder corrigir, inclusive, né, o nosso discurso de imediato, a gente acertar isso. Para mim é muito importante isso. Em geral, quando eu falo do palco, as pessoas tendem a colocar muita luz no palco, né? E aí apaga toda a plateia. Fica até mais bacana isso. Mas eu peço para acender a luz lá porque eu quero ter o contato visual. Eu gosto de ter o contato visual, eu preciso ter esse feedback responsivo, assim, para poder ir ajustando isso. Em geral, eu não sigo muito o script, eu vou meio amoldando as coisas ao longo da história, isso me permite também. Mas o processo de comunicação, e entender que o processo de comunicação tem aí, não o emissor, né, mas o receptor dessa comunicação como alvo, né, e poder entender e recalibrar isso e fazer isso de maneira intensa, porque a mesma mensagem precisa ser repetida várias vezes. Uma organização grande, às vezes você fala em estamentos diferentes, né? São hierarquias que você fala diferente, você fala para um determinado público, até você conseguir atingir a mesma mensagem no determinado público, demanda um processo recorrente, intensivo e tal. Então, desde o primeiro dia como o seu, tem intensificado muito o processo de comunicação. O processo de comunicação é importante. Eu acho que uma outra questão tão importante quanto é seu próprio processo de aprendizagem. Né? Ninguém domina tudo, ninguém vai dominar tudo. Mas é importante reconhecer não vou dizer suas falhas, né? Seus gaps de conhecimento, suas diferenças de conhecimento, saber como é que você consegue supri-las. Ou você se desenvolvendo nesse sentido, ou desenvolvendo através do seu time também essas mesmas competências e encontrar um jeito de balanceá-las da melhor maneira possível. Só que aí encontrar um caminho, quando a gente está falando de formação de time, um caminho que deixe o time funcionar. Porque uma forma como os líderes muitas vezes podem se portar, através de uma pergunta, de uma imposição muito rígida sobre determinado tema, você fecha o caminho de entrada de posições diferentes. Né? Eu procuro estar sempre, e obviamente que a gente tenta fazer, não necessariamente que a gente consiga fazer sempre, mas procuro estar sempre aberto e no momento que eu estou dialogando com o time, estar disponível para o time, né? Tá focado naquilo que a gente faz. Acho que o foco é uma das coisas que a gente vem perdendo muito hoje, né? A atenção é algo que é muito demandada em vários momentos, né? Então, ter um pouco de calma e sintonia com o outro para poder fluxo fluir e a gente poder encontrar caminhos diferentes, né? Naquilo que eu aprendo contigo e você, de fato, contribui para uma melhor decisão, porque a gente é basicamente decisor hoje, que eu acho que é importantíssimo isso, tá? E acho que toda organização, toda coisa que a gente for fazer na vida, ela tem como limite o próprio limite que nós, como indivíduos, temos. Então, expandir esse limite, eu acho que é sempre bastante importante. O que eu procuro fazer na organização não é estressar a organização além do seu limite. O que eu procuro fazer, você pegou a questão de reconstrução das coisas e tal, é reformatar as coisas para ampliar o limite da companhia. É isso que eu tenho tentado fazer, eu acredito muito nisso. Mais do que estressar e levar além dos limites, é como é que eu consigo organizar algo que expanda o seu limite basal. Né? Então, coloque numa outra condição de conforto, mas que deixe as pessoas, na verdade, conseguirem extrair de lá o melhor que elas possam ter no melhor nível de interação que possa ser criado. Né? Então, em resumo, comunicação, escuta ativa e organização são habilidades que você acredita que um bom líder deve ter, né? E para você conseguir essas habilidades, você apostou em treinamento, mentorias, leitura de alguns livros? Como é que você tem se preparado? Acho que de tudo. Assim, acho que é uma boa pergunta, assim, né? Porque acho que aqui funciona também igual. Acho que a primeira coisa é cuidar da saúde, né? O primeiro fator, acho que é o fator da saúde. Então, como é que, para você conseguir se relacionar bem, quanto bem você está consigo mesmo, né? Eu estou falando das coisas mais básicas, desde a sua fisiologia, né? Você está comendo direito, você dorme direito, você exercita o corpo, como é que você mantém a sua energia vital, né? Como é que você olha isso, a parte espiritual, como é que você se equilibra nesse sentido? Às vezes a gente esquece de algum desses fatores e vai atropelando o dia, só que o corpo dá os seus sinais. E muitas vezes, ao não fazer isso, se eu não cuidasse, como eu acho que cuido bem disso, eu teria muito menos energia para estar de forma interativa com tanta gente que eu tenho que fazer interações todos os dias. Né? Então, eu vejo muitas vezes pessoas que estão numa reunião, às vezes você tem reuniões que são longas, né? Infelizmente são reuniões mais longas,
Aí você tem pessoas que já desapareceram da reunião, né? Porque já é muita energia que teve que ser demandada para permanecer atento sobre as coisas, né? Então, como é que você consegue manter isso? Dado que você vai, em algum momento, vai tomar uma decisão importante sobre isso. Tomar uma decisão quando você estiver cansado, não na melhor condição, corrigir isso depois, lá na frente, sempre é mais dolorido, né? E a interação que você tem com tanta gente exige também um nível de energia mais alto. Então, eu procuro sempre cuidar disso. A primeira coisa é isso, né? A outra coisa é que eu sempre separo de uma maneira sistemática no meu dia a dia espaços para me reciclar, para pensar coisas diferentes. Sempre tem um papelzinho na minha frente, eu gosto de anotar as coisas à mão. Depois que eu anoto à mão, eu rabisco, eu adoro rabiscar e agora eu adoro jogar o papel fora também. Isso faz parte do processo também, coisa que eu assumi isso. Mas para mim é importante rabiscar várias possibilidades e tal. E aí o que eu costumo fazer depois, eu tenho lá tá falando com um colega aí ontem ainda, falando sobre isso. E ele falou que vai fazer isso também, que eu tenho uma coisa que me ajuda muito. Eu crio lá um arquivo de Word e eu chamo ele de Ideias Organizadores 2025. Uhum. E aí tudo que eu vou capturando de coisas que são interessantes, como esse papo que a gente está tendo aqui, se tem um insight e tal, eu vou lá e lanço ali. Então tem vários temas que estão colocados lá. E toda hora eu estou remontando ele. E eu coloco uma característica de que aquilo que eu estou colocando, na verdade, faz sentido para o momento de vida que eu estou colocando. Então, tem ideias organizadoras 2024, 21, 22, 19, tem vários momentos eu tenho isso, eu vou juntando. Lógico que tem coisas que perpassam um ano para o outro e continuam de um ano para o outro que também fazem sentido. Então, eu vou juntando lá. Isso me ajuda muito a ter uma conjugação de ideias, né, mais consistentes e que permita me aprofundar. E eu estou sempre aberto para um monte de coisa. Podcast, como você está fazendo aqui, me ajuda demais. Acho super legal olhar a experiência de outros profissionais, né, que tiveram outras trajetórias de carreira e que é legal poder aprender. Não é necessariamente para copiar o que o cara fez, mas às vezes você está ouvindo o que uma pessoa tem para contar e não é nem exatamente o que ele falou, mas é uma experiência de vida que te tocou num ponto que te abre um portal, né? Te abre um portal sequencial ali para outros caminhos, né? Então, é o tempo que você se dedicou. Muitas vezes pode ter chegado no momento certo ali para a pessoa. Exato, né? No momento. Então, às vezes você está pensando com uma determinada coisa, bateu no momento, né? Abre um portal ali na tua história que se abre para outros caminhos, né? E referências, né? Eu, por exemplo, eu fui, 2 anos atrás, fazer um curso de filosofia, lá na FAP, com o Pondé, coordenador. E qual que era a minha busca lá, né? Como de filosofia, na verdade, voltada ao comportamento, entendimento do comportamento do século XXI. Falei, putz, tem tanta coisa que eu estou entendendo, por exemplo, essas questões de diversidade, por exemplo, né? Um dos recortes de diversidade, tocando uma empresa aqui, mercado de consumo, tudo isso que a gente tratou agora recentemente. Eu estou olhando a minha caixinha de ferramenta aqui, está faltando alguma coisa para entender isso melhor, né? Quais são as referências que eu tenho, né? Lógico, eu fiz direito, de alguma maneira, é uma ciência social, direito, né? Tem uma série de coisas lá, dá um certo caminho, mas putz, tanta coisa que está mudando no mundo contemporâneo, onde eu posso buscar outras referências? E abrir um portal enorme, com um monte de referência, livros, autores, filósofos, um monte de gente lá, que hoje faz parte da minha vida e eu não tinha isso como referência, né? Então, eu acho bacana isso. E, às vezes, buscar essas referências em lugares inusitados, como esse que eu estou falando, e em outros recortes também. Eu gosto muito de estudar, entender momento de outras companhias que muitas vezes parecem muito distantes da gente, mas que trazem muitas referências importantes. Muitos insights, às vezes ali vai valer muito para o setor. Né? Muito, muito. E às vezes é um setor descolado do teu, ele está às vezes com uma agenda mais avançada, que permite se aprender para você transpor esse conhecimento para o momento que você está vivendo. Então, eu desenvolvo muito tempo da minha agenda semanal, ouvir o podcast, pelo menos umas 4 horas de podcast por semana, fácil, assim, 5 horas, fácil, 4 a 5 horas, fácil. Leituras mais variadas possíveis, tudo que aparece, leio. Não tem muita ansiedade sobre a novidade, sobre as coisas que vêm. Acho que a coisa mais atual e nova que você precisa saber chega até você. Fique tranquilo que vai chegar. Vai chegar por tantos canais que a gente tem de abertura. Se tiver alguma coisa relevante, vai chegar. Mas tem uma intencionalidade de coisas que são mais difíceis de obter. Em geral, de comportamento humano, de modelo de gestão. Isso exige um pouquinho mais de profundidade, às vezes, e mais densidade. Então, eu procuro sempre calibrar um pouco essas coisas, né? Aquela coisa mais do imediato com coisas mais profundas. E o podcast é uma coisa que acho que fica bem no meio do caminho,
que dá a chance de você aprofundar alguns temas dentro de um determinado recorte, mas não é simplesmente parar naquela notícia que você ouviu de determinada coisa, que é bom você saber, mas se não te levou, na verdade, a um processamento cognitivo mesmo, né, de conhecimento sobre aquilo. Né? Que bom saber que você gosta de podcast. Eu gosto. Não é à toa que você está aqui com a gente hoje. Que ótimo. Mas eu lembro que na nossa primeira conversa você comentou também de alguns livros que marcaram a sua carreira, que de alguma forma te ajudaram a chegar até aqui. Compartilha com a gente, porque você é um bom leitor, isso eu lembro. Eu lembro, eu tenho muita coisa. E sabe que, assim, essa é uma dificuldade grande, assim, quando a gente lê bastante, né, eu posso aqui, não fiz a lista de hoje, né, mas eu vou lembrar de algumas coisas que eu li recentemente e tudo mais, e algumas um pouco mais para trás. Porque é difícil, quando você lê bastante, é difícil falar qual o livro que te marcou. Putz, tem tantos aí, mas tem vários momentos que são recortes, mas não foi o livro e tal. Teve um da China, que eu lembro, que você citou. Um da China, acho que muito legal. Pena que eu não estou preparado aqui, mas é um livro que foi escrito por um diretor da China, da Alibaba na China, e que foi diretor de estratégia e tal, que fala sobre modelos de negócio da China. É um livrinho de capa vermelha. Pena que eu não estou com as referências aqui para te passar, mas foi muito legal, conheci bastante de lá. Né, da China, eu fui à China, já conheço, passei algum tempo lá, não muito tempo, mas passei um tempo lá para ter um contato, mas esse livro me abriu um portal interessantíssimo aqui sobre a China. É um negócio da China, inspirado em Arte da Guerra? Esse ou não? Não, é um de capa 1800, vermelha, ele foi escrito por... Não, tem um outro interessantíssimo, acho que eu devo ter falado para você, que eu li, lógico, meu nome, o pessoal me conhece como Fernando Modé, mas eu tenho Magalhães no meio. E aí, por esse Magalhães no meio, abriu um interesse há algum tempo na minha vida de entender a circunnavegação de um cara patrício meu lá, Fernão de Magalhães, né? E aí, Fernão de Magalhães, que fez a maior expedição da época, das descobertas que teve lá, dominando a circunnavegação. E dentro desse livro, que eu acho que é muito além do fim do mundo, acho que é o título desse livro, que relata nessa circunnavegação, surgiu ali uma ideia de que os chineses dominavam a circunnavegação muito antes do que nós, aqui do ponto de vista ocidental, né, que a gente conhece a história de Fernando Magalhães, fazia. E tem um livro, também escrito por um almirante, acho que ele, salvo engano, é inglês ou americano, e que ele passou a vida dele toda como almirante, circundando o mundo, né, passeando pelo mundo, né, organizando a vida dele através da função que ele tinha, né, como navegador, né, um navegador almirante da marinha, acho que inglesa, salvo engano, e passando por vários lugares, muito colhendo referências de que tinha passagem de chineses, ou porque levaram uma determinada planta, um determinado tipo de animal para um determinado lugar, ou compartilharam mapas náuticos da época que eles dominavam para outras civilizações. E esse livro, eu acho que ele tem ele tem como título 1421, acho que foi um ano que marcou isso, marcou uma dinastia, uma mudança de dinastia na China, onde eles saíram dessas navegações que eles faziam, desse contato mais amplo com o mundo exterior, e se fecharam. Foi o tempo de construção da muralha da China, uma série de coisas que fechou isso. Mas a hora que você coloca em perspectiva um momento e o outro, salvo engano, acho que é mais ou menos isso aí, essa expedição de Fernando Magalhães foi a maior que teve na época, cerca de 250 pessoas participaram, quatro naus na época, só a nau Vitória, parece que era predestinada, foi a única que voltou. O próprio Fernando Magalhães morre nessa volta ao mundo que aconteceu. 250 pessoas. Ele relata nesse livro que qualquer navegação que se fazia na China era de 2.500 pessoas. Os navios eram muito maiores, com muito mais tecnologia. É um pouco o que a gente está vendo hoje a China dominar, né, no cenário mundial, um espaço que, de certa maneira, nesse recorte sempre foi dela. Né? Então, isso foi legal. Tem outro livro também, que a gente falou de ESG, e esse é bem interessante, porque eu tive contato com ele que eu estava fazendo mestrado em Direito Econômico e Social. E aí estava me preparando para escrever um livro que eu acabei publicando em 2003, já faz 22 anos já, sobre meio ambiente e direito tributário, né? Como usar o direito tributário para a proteção do meio ambiente. E foi um livro que me marcou bastante. E é interessante porque ele é quase que um romancezinho escrito através da perspectiva de um gorila. Então imagina que é uma relação entre um cientista e um gorila dentro do laboratório, e o gorila, na verdade, com alta capacidade cognitiva, conhecimento e tudo mais, e ele tem um diálogo com esse cientista ao longo do livro, explicando a história da humanidade, não na perspectiva de nós, seres humanos, mas do gorila como parte do meio ambiente. Ele é o reino animal, vegetal, puro,
contando a história do meio ambiente e não a partir da perspectiva do ser humano, que é muito interessante para entender como é que a gente conseguiu criar esse caminho de civilização que a gente fez até o momento, que a gente acha que é civilização. Ele chama Ismael de Daniel Kim, e ele é um livro muito legal, eu tenho lá, eu já passei para os meus filhos para lerem também, e é um livro muito, muito interessante nesse sentido, né? Porque eu acho que amálgama uma série de coisas que a gente está vivendo na nossa realidade e muitas vezes a gente não tem, porque a gente é meio que viciado na perspectiva que a gente tem como agente dominador desse meio ambiente que a gente tem hoje, da forma que ele é constituído, né? Mas eu lembro também que teve uma coletânea que marcou também a sua leitura. Eu tenho um que eu gosto, é uma coletânea que foi feita, acho que deve ser essa que você tá lembrando, tem uma que é bem interessante também, eu acho muito legal essa conexão que se faz de maneiras inusitadas a partir de recortes de conhecimento que estão acontecendo contemporaneamente, mas muitas vezes não são percebidos assim. Então, uma das coisas que me incomodava quando eu estudava, que a gente chamava colegial, segundo ensino fundamental, segundo grau hoje, era a gente está estudando história, mas está estudando literatura do outro lado. Só que esses caras que estavam escrevendo a história são os caras que estão vivendo a literatura do outro lado. É uma coisa só que está acontecendo em todos os momentos. E o Gustavo Franco lançou uma coletânea de livros, algum tempo atrás, que ele conta perspectivas inusitadas da economia relacionadas com pessoas que não são reconhecidas pela economia. Então tem lá um livro sobre economia em pessoa, sobre Fernando Pessoa, falando sobre economia. Ele chegou a publicar uma revista, que é uma revista quase que uma revista de governança, ele chamava de contabilidade porque era o que tinha na época, mas era uma revista que falava sobre governança das empresas e tal. Fernando Pessoa escrevendo sobre isso, editando uma revista como essa no início do século XX, né, nesse sentido. Ele fala também de Machado de Assis falando sobre economia. Ele tem um livro que fala nessa coletânea sobre Shakespeare também, o recorte econômico financeiro da produção de Shakespeare. Ele chega a fazer contas, inclusive, de quanto aquele modelo empresarial era capaz de gerar de valor, inclusive, né? Mas calculando o nosso atual Spielberg, nesse sentido, até mais do que ele, nesse sentido. Esses recortes são muito interessantes, eu gosto bastante de entender essas coisas também, acho que ajudam a criar perspectivas diferentes sobre fatos que muitas vezes são inusitados, né? E além da leitura, que eu acredito que entra como treinamento e hobby, o que o Fernando Modé tem como hobby no dia a dia, no final de semana? Eu gosto de passar o tempo com a minha família, assim, eu privilegio bastante o tempo que a gente tem, e aí a gente é um momento que a gente está mais junto, então eu gosto também de me exercitar, pratico alguns esportes, não faço grande coisa não, mas faço minha musculaçãozinha, não gosto de correr, mas eu me obrigo a correr também para fazer um aeróbico, gosto de nadar também como alternativa, e gosto de estar nesse espaço mais solto, assim, né, mais voltado à natureza, eu gosto também, é o que mais me agrada nesse sentido. Não tem nenhum hobby específico, alguma coisa, a não ser as leituras que eu faço e tenho me arriscado a escrever um pouco também. Uma coisa escrever o que exatamente? Então, eu tô nesse processo aqui, que assim, quando eu era professor, eu fui professor universitário na pós-graduação por algum tempo, e aí vinculado também à universidade, na PUC, lá no Paraná, e a gente produzia textos científicos jurídicos, né, que era o que eu fazia na época. Isso era legal, era fazer pesquisa, era produzir alguma coisa nova, algumas publicações a gente fazia e tal, fazer algumas publicações nesse sentido, que ajudava a pensar. Eu acho que hoje eu sou mais consumidor do que produtor de alguns conteúdos. Eu tenho arriscado escrever algumas coisas no LinkedIn também, então tem momentos lá que eu vou lá e tento escrever alguma série de algumas coisas, alguns temas que eu penso, de pensamento e tal. Tenho feito as minhas anotações nas ideias organizadoras, tenho escrito alguma coisa, e tem me provocado a escrever coisas curtas que um dia possam virar uma publicação um pouquinho mais robusta, assim, sobre temas específicos voltados à gestão do que eu tenho vivenciado. Então, tem me provocado botar no papel algumas coisas como essa. Isso tem me ajudado a pensar sobre elas, né? Toda vez que você tem que organizar isso na forma de um texto, você se obriga a pensar de maneira diferente muito. E tal. Então, isso é um processo que eu estava faltando, estava mais consumindo conteúdo do que produzindo um pouco mais. E eu tenho conseguido fazer. Algumas coisas, parte delas eu jogo para dentro eu produzo um texto maior e jogo um pedacinho dentro do LinkedIn. Então, tenho feito isso. Um pouco que vocês veem lá no LinkedIn, tem um pouquinho mais de densidade para trás. Que legal saber que você tem essa proximidade com a escrita, porque ela é uma forma de expressão também, né? Muito. Foi por isso que eu escolhi, inclusive, o jornalismo. Mas, Modé, nosso tempo está acabando, por isso que eu já estou indo para a última pergunta. Eu queria saber de você se teve alguma pessoa que te inspirou, ou algum conselho que foi dado por algum líder ou mentor que te ajudou a avançar na carreira.
Teve várias pessoas. Mentor eu nunca tive, de fato, também um chefe assim que fosse explicasse os caminhos e tal. Então, isso é bom e ruim. Parte ruim é que nunca tive, então talvez tenha perdido alguma possibilidade de avanço mais rápido, aprofundamento em alguma perspectiva específica. Isso deve ter faltado, mas de outro lado também me obrigou a gerar uma autodeterminação, uma autogestão específica, né, de ir atrás, né, uma automotivação maior também. Tudo na vida tem as vantagens e desvantagens das coisas. Mas nesse processo mais de autodidata, vamos chamar assim, uma das coisas que eu sempre fiz foi estar sempre observando outros profissionais, né? E eu gosto sempre de estar em ambiente onde tem gente melhor do que eu. E aí o melhor que eu pode ser, sim. Eu tive, assim, advogados incríveis, assim, no meu começo de carreira, que eu olhava a pessoa trabalhando, o cara trabalhando, e olhava e falei, puxa, um dia eu quero ser parecido. Olha o que ele acabou de fazer, que decisão bacana que ele acabou fazendo, a simplicidade da decisão que ele acabou tomando, do caminho menos complexo e tal. Acho que o simples é a coisa mais sofisticada que tem para fazer, né? Tornar uma coisa, complicar as coisas em geral é mais fácil do que simplificá-la, e a simplicidade demanda muito conhecimento, muita confiança, inclusive, né, para traçar uma linha reta entre dois pontos, né? Depois que ela está traçada, aí todo mundo é mais fácil de reconhecer, mas até chegar lá, então muitos momentos assim, o Plínio Barbosa, hoje do BMA, foi um dos, assim, logo no começo de carreira, foi uma das pessoas que, assim, eu vi trabalhar, falei assim, puxa, esse cara é especial, gostei do jeito que ele fez aqui, deixou me inspirar nisso e tal, e ele até sabe hoje, que eu já contei um dia isso para ele, mas naquele momento ele não fazia ideia que ele estava criando esse tipo de impacto para mim. E a gente cria bastante impacto nas pessoas, a gente também recebe esse impacto. Mas estou falando de gente como ele, mas estou falando também, imagina, você viu a minha carreira, a gente falou um pouco agora, fui advogado, o advogado está acostumado a lidar com, em termos de ferramentas de trabalho, o Word, né? A gente domina o Word, né? A gente sabe escrever, sabe fazer, sabe diagramar, sabe fazer um monte de coisa. Onde que vai para a planilha, a gente, de certa forma, a gente nunca lidou com isso, a gente tem maior dificuldade. Então, mesmo como diretor financeiro, trabalhava com bastante, como diretor financeiro, com gente que é planilheiro, de melhor qualidade e tal, eu ficava lá observando eles fazerem e aprendi Excel mais ou menos, e o pouco que eu sei, aprendi com eles, né? Que são expert nisso e fazem isso com uma facilidade incrível. E eu falo, explica para mim isso, como é que funciona, não sei o quê, e fui aprendendo com isso. Então, os dois extremos dá para aprender. Às vezes a gente desperdiça a oportunidade de aprendizado porque a gente não está atento a elas. Mas desde coisas pequenas até coisas maiores, assim, eu acho que tem. Mas uma coisa aí que eu acho que vale a pena marcar, e acho que a trajetória minha, acho que eu falei isso no começo hoje da nossa conversa, acho que tem uma coisa que dá para dar algum tipo de conselho, é falar menos não para as oportunidades que aparecem na vida, né? E é difícil a gente acertar qual é boa, qual é ruim, mas tentar fazer o melhor possível aquilo que a gente está tentando fazer. Imagina que eu falei para você que, como eu era agente jurídico já, formado na São Francisco, Largo São Francisco, uma série de coisas, já pós-graduado, fazendo mestrado e tal, eu aceitei um desafio de ser o síndico do prédio, né? Síndico do nosso condomínio, lá da nossa planta industrial, e cuidando com coisas menos elaboradas, vamos chamar assim. Mas me ajudou muito a me forjar como um líder que tem capacidade de modular o diálogo com advogados formados e com pessoas que não tiveram a mesma formação técnica, especializada, formação universitária, mas que estavam lá e que precisavam ser engajadas no trabalho, com um trabalho valorizado, com um tipo de comunicação diferente. Então, essa modulação me ajudou muito a isso. Mas se eu digo não a essa possibilidade, provavelmente eu teria fechado várias outras tantas possibilidades que decorreram a partir dessa capacidade que eu tive de ser forjado em outro ambiente, que eu não teria chance de fazer isso se fosse apenas um gerente jurídico, entendeu? Mas tem algo que você aprendeu na farmácia do seu pai, que você aplica hoje no varejo? Uma das maiores empresas de beleza? Eu acho que várias, assim. Primeiro, muitas vezes a gente olha a realidade da base da estatística e a gente não sabe exatamente como é que funciona uma farmácia lá na periferia de Guarulhos, né? E aí a gente conhece, à medida que a gente conhece lá, a gente sabe que ali ele é muito mais do que apenas uma farmácia. A gente fala hoje, uma das coisas que a gente vende no Boticário, são presentes, né? As datas comemorativas que a gente tem, então, próximos Dia das Mães e tal, e como todas as datas comemorativas. Mas na farmácia do meu pai, farmácia já 50, 40 anos atrás,
já existia isso também. A gente vendia alguns kits específicos lá. Não era o canal específico, mas não tinha distribuição, não tinha acesso para aquela comunidade, para itens como esse, e havia desejo também sobre isso. Então tem uma modulação que você acaba fazendo dentro de uma realidade que a gente conhece muito, e acho que uma coisa que também que eu aprendi com ele, assim, lá atrás, a simplicidade que ele tratava com respeito a todo mundo, entendeu? Então, esses são um negócio que sempre me preocupa, assim, entendeu? Aproxima, né? De aproximar, né? De aproximar, independente do cargo, de aproximar, independente da relação que você vai ter, de aproximar a partir dessa referência que eu tive com ele, né? Porque ele tratava totalmente de gente de todos, porque você está no comércio aberto e comércio de periferia, vem gente de todo tipo possível, e aí você tem que saber se relacionar com todo tipo de gente possível, valorizando, na verdade, valorizando e respeitando o espaço de cada um, né? Muito bom. Moder, nosso tempo acabou, infelizmente. Mas esse podcast tenho certeza que vai servir de inspiração para muitos profissionais que estão no começo, ou até mesmo pensando em fazer uma transição de carreira, como você fez. Uhum. Por isso, eu quero te agradecer por ter participado aqui do nosso podcast. Muito obrigada e muito sucesso para você e para todo o pessoal que trabalha no Grupo Boticário. Foi ótimo, um grande prazer. Obrigado, Lenha. Eu que agradeço, volte sempre. E para você que acompanhou o nosso podcast até aqui, espero que tenha gostado. Se sim, curta, compartilhe e espero você no próximo episódio. Até lá!